Olá a todos, espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma maquilhagem em tons frios, em tons azuis, refrescantes, para nos refrescar nos dias mais quentes. Vou começar por hidratar os lábios, assim vamos garantir que ao final da maquilhagem, quando formos aplicar o batom, ele irá ser aplicado de forma uniforme e não vamos ter aquelas pelezinhas secas a chatearem-nos. O reparador labial que eu vou utilizar é este da Babé. Gosto bastante dele, é super reparador, fininho. Feito! De seguida vamos limpar o rosto para que depois tudo aquilo que aplicarmos por cima fique uniforme. Para limpar vou utilizar o Glow Tonic da Pixi. Ele vai fazer uma pequena ação esfoliante, ajuda a retirar algumas células mortas e assim temos a pele lisinha pronta para a maquilhagem. Ficamos assim em uns discos de algodão e depois suavemente passamos em todo o rosto. Com a pele limpinha vamos agora hidratar. Eu vou utilizar o Embryoliss, que é este creme aqui. Este produto é muito versátil, porque para além de ser um creme hidratante, vocês podem utilizar enquanto máscara, se aplicarem uma camada mais grossinha, ou então como removedor de maquilhagem, como se fosse um leite desmaquilhante. Vamos hidratar muito bem todos os cantinhos do rosto. Ok, pele limpa, hidratada, lábios hidratados, vamos então começar a nossa maquilhagem. Vou começar por pequena correção de cor, que isto significa vamos utilizar um corretor. Este tem um tom ligeiramente alaranjado, portanto vai ajudar a cancelar tonalidades azuis, violetas, que encontramos geralmente na zona da olheira. Este corretor que vou utilizar é da Wibo. Ele é assim em formato caneta, com uma pontinha em pincel, e vocês rodam aqui na parte de trás, ele faz assim uns cliques e vai libertando o produto aqui na ponta. Então, eu vou aplicar aqui pontualmente, principalmente na zona da olheira, que é bastante roxinha, a minha. Vou utilizar assim um pincelzinho farfalhudo e vou assim com batidinhas, levemente, espalhar o corretor. Mesma coisa do outro lado. Depois, com um corretor normal, digamos assim, este aqui tem um bocadinho mais de cobertura, vou utilizar o Forever Skin Correct da Dior. Vou aplicar aqui no centro do rosto, um bocadinho aqui na testa e no queixo. E agora com uma esponjinha vou esbater tudo. Esbater muito bem. Aqui a zona do nariz também é sempre um pouquinho mais vermelha, mas está tudo bem. Sempre com batidinhas, não arrastem a vossa esponja. E um truque que muita gente não faz: umedeçam a vossa esponja e escorram-na bem. Assim, se a esponja, por exemplo, estivesse seca, iria absorver muito produto desnecessariamente. Para além disso, depois torna-se muito mais difícil lavar as vossas esponjinhas. Temos um aspecto mais hidratado, porque a esponja está úmida. Também não gastamos produto. É sempre uma win-win situation. Agora, com a pele mais uniforme, passamos para a base. Eu vou utilizar esta aqui da Clarins, esta é da linha Skin Illusion, o acabamento Velvet, que é esta aqui. Ela é uma base de cobertura média, diria eu, com um acabamento mate aveludado. Para aplicar a base, vou utilizar primeiro um pincel e depois passamos para a esponjinha. Ok, e já espalhei quase em todo o rosto, vou agora passar para a aplicação com a esponjinha. Para selar a zona da olheira, onde o corretor tem tendência a acumular, vou utilizar um pó solto para matificar. Vou utilizar um destes puffzinhos de veludo. Vou só bater assim na mão para ele ficar mesmo dentro do puff. Vocês conseguem ir perfeitamente aqui a este cantinho. Vamos agora definir o rosto. Para definir, eu vou utilizar esta paleta aqui. Isto é uma paleta de sombras, mas vocês podem utilizar para aquilo que quiserem, não é? Eu vou então usar esta paleta de sombras, que é à base de tons
frios. É uma paleta da Romand. Eu acho que é assim que se diz o nome da marca. Com um pincel assim, de esfumar estes 2 tons e vou definir o meu nariz. Aqui na cana do nariz. E depois gosto sempre de prolongar em direção à sobrancelha. Agora com um pincel maiorzinho vou definir aqui a maçã do rosto. Passamos agora para as sobrancelhas. Eu vou utilizar um lápis e o lápis que eu vou utilizar é este aqui da Etude House. Penteio. Hoje eu não quero uma sobrancelha assim super dramática. Pronto, estes lápis são mesmo muito fáceis de usar, até porque eles não são muito pigmentados. E eu digo isto de forma positiva. Então têm bastante controle sobre a quantidade de produto que estão a aplicar. Vamos então começar os olhos. Eu vou utilizar este iluminador da Wibo. Ele tem assim umas partículas brilhantes em tons de azul, prata. Fica muito bonito. E vou usá-lo como uma sombra e aplicá-lo em toda a pálpebra. E vou começar aqui no canto interno, formando sempre para fora. Depois, com um pincel pequenino, vamos voltar aqui à paleta de sombras frias. Eu vou pegar aqui neste tom do meio, é assim um castanho clarinho frio, e vou concentrar o tom de castanho na linha das pestanas, no canto externo. E podem ir sempre esfumar com um pincel mais farfalhudo para um acabamento mais suave. Agora, com a sombra mais avermelhada aqui da paleta, vamos definir a linha inferior das pestanas. Eu vou utilizar na mesma este pincel assim pequenino. Novamente com a mesma paleta, vamos a um tom castanho escuro. Eu vou aqui ao segundo mais escuro da paleta e vou com um pincel assim de eyeliner esfumado desenhar uma asinha. Gosto de começar assim com uma cor não tão escura e depois já vou intensificar. E agora sim, com um pincel mais estreitinho e mais afiado e angular, vou ao tom mais escuro da paleta, este aqui. E vou focar aqui mesmo no cantinho, vou esfumar de baixo para cima, de forma a que as duas cores se fundam. E temos um eyeliner esfumado, super simples. Agora, para uniformizar, vou também intensificar um bocadinho mais a linha inferior das pestanas, com o segundo tom mais escuro de castanho. Podem até puxar um bocadinho para fora, eu acho que fica giro. Quase que parece tipo um eyeliner pequenino invertido, mas eu acho que fica giro porque parece a sombra das nossas pestanas. Para adicionar cor, vou utilizar esta paleta aqui da Inglot. Ela é só de tons assim metalizados e eu vou aqui para este azul. E vocês já vão ver o quão giro ele é. Vamos usar então um pincel pequenino e vamos aqui ao azulinho e aplicamos no canto interno. Geralmente colocamos sempre uma sombra mais brilhante e eu acho que fica muito giro se trocarmos essa sombra brilhante tipicamente prateada, dourada, por uma sombra com cor. Com uma sombra líquida, brilhante, eu vou utilizar esta aqui da LA Girl. Este é o tom Iridescent Dreams, ele tem umas partículas assim azuladas, prateadas, e vamos iluminar aqui a zona inferior do olho e superior. Vou começar aqui por baixo e a mesma coisa na parte de cima. Vamos então terminar a pele. Por último vamos aplicar blush. Eu vou utilizar este aqui bem famosinho de Dior, que é no tom Pink 001. Vou aplicar aqui no topo das maçãs do rosto. Mesma coisa do outro lado. Para terminar os olhos, vou aplicar máscara de pestanas.
Eu vou utilizar uma da Clarins, esta é a Wonder Perfect Mascara 4D. Agora, para os lábios, eu vou utilizar um batom da Dior, este é o Nude 100, é aquele tom nude que fica bem em toda a gente. Sem me preocupar muito com os contornos, é porque nós vamos esbatê-los. E para esbater vou usar aqui um pincelinho. E agora vou aplicar um óleo de lábios, este aqui é o da Clarins, cor 03 Sherry, focando mais no centro e no topo dos lábios. Por fim, vou eliminar alguns pontos do rosto e vou utilizar a sombra que usámos inicialmente, que é, na verdade, um iluminador da Wibo, no tom Disco Ball. Aplicar aqui na cana do nariz, ponta do nariz e maçãs do rosto, mas vou aplicar com este. E já está! Concluímos assim esta maquilhagem em tons frios, bem refrescante, mas aqui com um lábio bem juicy. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto aqui em baixo. Vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!